Fala galera, P2 por aqui. Chegamos no Diversão Offline 2025, que marca, pessoal, o aniversário de 10 anos do DOF em Casa Nova. Eu profetizei isso em uma das nossas lives, que um dia a gente estaria aqui no Expo Center Norte. Então é o maior DOF de todos os tempos. Vou bater um papo com alguns parceiros para a gente trazer algumas novidades. Então já aproveito para deixar os parabéns aí para o DOF, desejar ainda mais sucesso, né, e que nós tenhamos muitas outras décadas juntos desse evento tão importante que nós temos aqui no Brasil, no cenário dos jogos de tabuleiro, que nem é mais só sobre isso, né? Hoje em dia a gente tem uma infinidade de coisas, Indie Alley, pinturas de miniaturas, temos a galera do RPG, enfim, uma comunidade inteira aí da cultura pop pra gente curtir juntos. Então vem comigo pra gente conferir as novidades. Galera, Diego Oliveira, stand da Cross the Board. Isso aí, mais um DOF junto. Bom demais te ver aqui, te ter aqui, comemoração cara. Aí de 10 anos do DOF. Estamos aqui no stand da Cross the Board com várias novidades. E aí, a gente acompanhou muita coisa, né? Lá no Across the Party. Across the Party, Across the Hamburg. Across the Hamburg, Across the Pocket. Né? E agora aqui na Across P2 TV. É isso aí, muito bom. É isso aí. Muito bom, joia. Meu parceiro, obrigado sempre aí pelo carinho, pelo espaço, né? Sempre bacana. Eu que agradeço a visita sempre aí. Parceria pra sempre aí. É isso aí. Vamos falar dos jogos então, dar uma recapitulada em tudo que a gente viu da Cross the Party 2025, o que já chegou. Fiquei feliz em ver o quadro do Oraí já pronta entrega. Uma luta para trazer pro DOF. O pessoal veio me falar que zerou metade já. Então acho que amanhã, eu acho que não chega a meio-dia da feira, de verdade mesmo, pela nossa expectativa, porque não veio, hoje não é dia de público e ainda assim, né? Então o Pac-Man Corridor aí fantástico. A gente tem alguns outros aqui, algumas pré-vendas, né? Só que são muito rápidas, são uma fast pré-venda aí, porque tem coisa que bateu no Brasil hoje, tipo Intarsia e Five Towers, mas não dá para liberar para feira. Até falei pro despachante, traz uns aí, mas não tem como. Então a gente tem Intarsia, Five Towers com promoção, junto com Bando Kukitsu. Tem Drácula vs Van Helsing com Jekyll vs Hyde, combando também, praticamente o preço de um. Blood on the Clock Tower, espetacular, né? Um jogo que lá fora foi caixa desse tamanho assim. Joga até 25 pessoas, é um jogo que... E tá rolando lá, a gente vai dar um geral no stand aqui pra mostrar, tá rolando a narração lá. E a Cross, metade do preço esperado, metade do preço que a galera esperou. A gente fez uma pesquisa aí de campo, aí usando o satélite da NASA, a galera respondendo. Cara, metadona, top aqui no DOF. Dante Inferno, que é um espetáculo aí de um jogo-evento, caixona, né? Tem uma caixona aqui que tem 70 centímetros de jogo, 1.300 componentes. 1.300 componentes. Não, depois que veio The Dark Tower, passou o céu limite. Né? A galera pede, a galera fica na vitrine, tá armado base na vitrine aqui do DOF. E são 2 metros de vitrine, cada espaço tem 2 metros e mais uma parte em cima. Certo. Do base, 15% dos componentes. Caramba. Então, assim, é muita coisa. Todos os jogos aqui, esses que eu falei estão em pré-vendas, além do Intarsia, com promoção de pré-venda, você ganha uma xícara parisiense de café. E aí? Essa daí eu não sabia, novidade. Não, ganha. Capitão Flip. Les Apaches de Paris, Passaporte Metal Quest, primeiro RPG da Cross e board game. Então assim, tem muita coisa aqui que você tem que vir cedo, jogar em tudo, joga, curte, porque é o evento. E tudo isso está em pré-venda ou alguns deles em pronta entrega. Show de bola. Você, dos lançamentos lá, você comentou, dá pra eleger um assim que você fala, putz, gosto, lógico, né? Primeiro tem que passar no crivo de vocês pra vir pela Cross the Board, mas aquele carinho especial assim, que você foi paixão a primeira partida. Olha, é difícil, eu tô igual coração de adolescente, é muito difícil escolher um só. São muitas emoções. São muitas emoções, cada esquina é uma virada, né? Então assim, a gente, eu tava falando de manhã, em Tarsa me apaixonou 4, 5 meses. Depois veio o Capitão Flip, que foram tardes jogando, né? Fora os outros best-sellers do Off-Romantic, tirando, mas assim, se eu fosse falar de algo que tá chamando muita atenção na feira, assim, o Intarsia ele é muito sucesso, né? Sim, mas algo que tá chamando muita atenção é o Blood on the Clock Tower,
A galera tem vindo hoje num dia mais tranquilo pra público, mas os caras do Business Day querem jogar, a gente de outra editora. Romir falou que se inscreveu pra jogar. Então, legal. assim, cara, a gente tá muito feliz com ele porque é um evento pra juntar a galera e falar, tem uma experiência diferente aqui. Agora, em termos de jogo, o Intarce, ele é o meu predileto, junto com os jogos de 2, tá? Desculpa eu expandir aí, mas Drácula vs Van Helsing, Jack vs Hyde, cara, é demais. É demais. É realmente viciante, né? Inclusive, já postei o vídeo de regras ali, pessoal. Vou melhorar aqui no canal P2BG. Né? E também foi o primeiro ainda, né? Cara, o cara tem curadoria boa aí, trouxe de fora, estourou. E o Les Apaches de Paris. Também, chique. Capitão Flip também, Capitão que você Flip. fez, top. Cara, esse daí, o Les Apaches de Paris, tem bastante gente perguntando, né, se ele já tá, pelo menos a pré-venda aí aberto. Tá aberto a pré-venda, tem uma pré-venda promocional. Quem comprar ganha o Campos de Arroz, que é um lançamento nosso da feira, o Seasons of Rice. Legal. Junto com toda a linha. Esse, Campos de Arroz é da Button Shy? Button Shy. Então a gente tem o reprint do Sprawlópolis aqui e Campos de Arroz. E quem comprar o Apache está ganhando o Campos de Arroz. Que legal. Tá levando um joguinho aí, bacana. E o Apache, assim, joguinho de dedução bom, divertido pra caramba ali, de roubar as coisinhas. Muito bonitinho, cara, muito legal também. Show de bola. É difícil falar de tudo, mas são 18 jogos na mesa pra você ter experiência. Bacana. A gente já deu uma geral aqui no stand. Enquanto a gente continua o papo, vou pedir pra mostrar ali onde tá rolando uma sala especial do Blood. Legal. Né? Porque ficou muito bonito, ficou temática, né? Sim. E a gente segue aqui conversando e a nossa câmera mostra aí, então, ali até um pouco mais de perto, se possível, o pessoal ali. Eu achei bacana esse espaço, Di. Muito bom. Tentamos reproduzir o máximo que deu, né? A gente tá bem na entrada da feira aqui, né? A gente tentou reproduzir uma aura aí pra galera jogar, tem dado certo, cara. Tem fumaça ali, tem de tudo aí. Aperta a fumaça, desce o polidense do teto ali. Vi lá. Aí a gente queria subir no polidense, tava bagunçado de manhã, a gente tirou o polidense. Mas assim, fumaça, luzinha roxa. Luzinha roxa, vermelha. Jogo bem bacana ali, 5 orações, já vai, senta ali pra jogar. Show de bola. Mas é assim, muito bom, de dedução, quem gosta de uma experiência, fala assim, cara, eu tive uma experiência com um board, assim, sentei e falei, caramba, vai gostar. E é isso, assim. Agora, vem aqui, Capitão Flip, faz torneio aí, top demais. Sim, dá pra fazer um torneio rapidinho ali com as faces ali de cada Pac-Man Corridor, tô esquecendo. Pac-Man Corridor, falou, você comentou que tá praticamente acabou, esgotado. E hoje é um dia mais tranquilo. E os gigantes venderam, a gente tem um gigante que é mesa toda. Acho que dá pra mostrar ali, Venderam, a gente trouxe 3, acho que vendeu os 3 até 2 horas. E loucura, cara, loucura. Caramba. Impressionante. Tá muito bom, assim, a gente fala pro pessoal igual o ano passado, vim pra cá cedo, porque tem coisas limitadas nas pré-vendas. Por exemplo, tem poucas xícaras parisienses ali do Intarce. Uma xícara de cerâmica linda, de café colonial ali. Então, assim, você vai ter esse brinde chegar cedo. Bacana. Tá? A gente depois vê alguma coisa aí, mas é isso, essa é a ideia. Legal. E aí, pra gente falar também dos jogos da linha Pocket, né? Across the Pocket, cara, são 12 títulos. Soltei ontem o vídeo do The Last Lighthouse. Cara, jogo bom pra levar no bolso. Bom. Qualquer 20 minutos que você tiver ali. Cara, adoro a temática. Bom. Né? Bom demais. E assim, pessoal, são 12 da Button Shy. São 12 anúncios. A gente tem Circle of the Wagons, a gente tem Tussimussi, Naturópolis, Agrópolis, toda a linha Ópolis, Combópolis, Cassinópolis, Cassinópolis, o Seasons of Rice que está aqui, expansão do Caveiras de Sedlec, Last Lighthouse, que é absurdamente fantástico. Muito bom. Então a gente tem uma linha, são 12, não sei se Revolver Noir, legal pra caramba. Agora acho que quase deu 12, mas assim, enfim, não sei, não lembro direito. Mas é muito jogo de carteirinha top pra você levar embora. Pô, já pensou? Põe 4 aqui, 5, 6. Leva na bolsa ali, 12. no horário que você tiver, cara. Aquela reunião, às vezes tá meio chata de família, o assunto já esgotou, você abre lá pra jogar, é bom demais. E é legal falar isso da Cross. A Cross, mesmo no jogo, quando você é pequenininho, fala assim, é pequenininho. Não, tem cabeça ali. Tem uma... Eu sou esse cara da curadoria que quer trazer o jogo cabeça, cara. Então, vai jogar ali, mesmo que seja um jogo solo de 10 minutos, você vai fritar
pra ganhar. O desafio é bom. Tem para todos os gostos, todos os públicos, né? Então você quer um jogo mais pesado, um jogo, né, mais rápido, jogo de bolso, enfim. Cara, falar do Five Towers, que a galera já tava ali, vocês acompanharam na live, né, na Cross the Party, a galera, Five Towers acho que vem, Five Towers é animal. Eu já tinha ouvido falar, mas sentei pra jogar, galera. É animal, jogo bom. animal. E ó, caixinha assim, também mais um aí, não dá pra falar que ele é de carteirinha, igual o Tom Shy, uma caixinha. Mas nossa, daí... Muito bom, isso aí. Pega pra olhar, pelo menos, porque assim, fica a recomendação aí, porque, cara, sentei pra jogar, é paixão a primeira partida. É isso mesmo, é viciante, E de 2 é muito bom também, isso que é importante falar, viu? Parece um leilão que... cheia, não, jogou, é animal, de 2 é fantástico. Pode perguntar pra qualquer pessoa, eu jogo legal, de 2, é bom. Vocês que jogam em casais, né, hoje só jogam em 2 jogadores, né, na maioria das vezes, fiquem, ó, coloca na lista aí, porque é muito bom. É isso aí. Esse tá pra chegar, né, Di? Aí já chegou. Dias. Chega junto com o Itarsa. Chega junto mesma com o empresa. Itarsa aí. Chegou agora, vou desenrolar 10 dias aí e começa a mandar pra galera. Legal, muito bom. Muito bom. Bacana. Tem alguma coisa pra falar. Tem a Cross Lovers. A gente tá lançando aqui um movimento, que a gente espera que seja um movimento de muitas pessoas, milhões no Brasil andando na rua, as marchas da Cross Lover. A gente é quase que uma linha pensada, tanto de merchandise da marca, né, quanto para que trabalhe assim o robista em outras instâncias. Então, plush, mascote, boné bordado, camiseta polo para você sair de rolê com só o símbolo assim, que só quem vai saber o que é mesmo. Elitizadona, ó, top demais. Então a gente está lançando uma linha grande de vários produtos, copo de cerveja, caneca Crosslover. E a gente, parte desse faturamento a gente vai doar para a instituição de caridade. Poxa, isso é importante. A gente já faz isso, né? Eu já faço isso com relação aos board games, mas isso eu não declaro, não falo nada porque não precisa. Mas a Crosslover pelo menos é uma iniciativa de colocar o público junto para fazer isso. Vamos divulgar nas nossas redes e tudo mais. E a Crosslover não é porque pensamos, copiamos a Cacau Show Lover, Cacau Lovers ou não. Na realidade, é porque muita gente fala assim, cara, eu venho aqui porque eu gosto. Aí teve lojista hoje, eu compro outra editora, mas eu venho aqui porque eu amo a Cross, eu gosto. A gente tá sentindo muito esse calor. Eu trabalhei em outras empresas, então a gente tá sentindo muito calor. Então, é uma forma de criar isso e vocês, né, canal P2BG, Diogão desde o começo aí também, a gente tem uma pequena recordação aqui e um primeiro troféu aqui de A Crosslover Pioneer 2025. Esse troféu eu estou entregando em mãos para um seleto grupo aí de 20 pessoas que estão ali com a gente desde o começo. Então vocês são uns amantes pioneiros, né? Não vai ter Pioneer 2026 não, hein? Outros pioneiros, não. É o pioneiro que está no começo, é o único e acabou. Depois tira o Pioneer aí, é outra coisa. E aí fica, né, só a Cross Lovers, né? Fiquei Super Special Plus Pioneer, antes do Pioneer, né? Gente, brincadeira, obrigado, mas é isso, e vocês merecem por estar desde com a gente. Eu fico muito feliz de entregar isso aí. Que honra, galera, porque assim, a Cross realmente, a gente tem um carinho pelas pessoas, né? Lógico que os jogos também fazem parte, né? Eu me identifico muito com os títulos que a Cross traz, né? Então não é só uma pura divulgação, né? Vão realmente para a mesa nos nossos momentos de lazer, estão nas mesas, né, com a minha família, né? E a gente se identifica também com as pessoas, né? Esse carinho que ele falou, que a gente se sente bem ao vir aqui, é bem recebido, né? Então eu fico muito feliz aqui de ter essa troca, né? Essa reciprocidade, porque de fato é sempre com muito carinho, muita dedicação por conta de tudo isso que nos une. Tá 100% bom? Então, juntos, é isso aí. É isso aí, Di. Vem pra cá, hein? Vem, ó, galera, Across the Board, uma pancada de coisa. Quem não vier pra aí cá e ver esse vídeo segunda ou terça, Across the DOF no Catarse. Across the DOF 2026, a edição passada foi um absurdo. E a gente leva um pouquinho do DOF pra quem não veio lá no Catarse nas próximas 2 semanas aí. Bacana, esse daí a gente tinha até já cantado a bola pra galera, porque isso o pessoal já é marca registrada da Cross. Tradicional. Pra quem não fez pôde 2 vezes, virou tradição, essa é a 4ª. É isso aí, pra quem não pôde vir, também pode participar. Beleza. Galera, Diego Oliveira, Cross the Board, valeu, tamo junto. Obrigado, valeu. Galera, tô aqui com o Rafael Verri, no stand da Ludofan. Rafa, prazerão estar aqui com você. Cara, obrigado pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço aí. Né? E vamos bater um papo aqui para entender, né, o que vocês... A gente mostrou muita coisa no Super Unboxing, sim, né, sim, cara, bem que legal. bacana. E o que vocês trouxeram, além desses jogos, né, a gente vai dar uma recapitulada nesses que nós trouxemos.
que nós mostramos e o que tem aí a caminho também. Legal, legal. Bom, segundo ano daqui da Ludofan no DOF, né? Eu participo já há bastante tempo aqui com a Ludofy, com a Grok, Galápagos. E agora a Ludofan, ano passado a gente lançou aqui, se eu não me engano, 4 jogos. E esse ano a gente está com 14 jogos aqui na feira, então a gente expandiu um pouquinho a nossa linha, né? E além dos jogos que a gente está lançando também, a gente anunciou algumas coisas novas, então a ideia é até o final do ano a gente ter bastante coisa legal, né? O que a gente está lançando aqui é aquela linha da Allplay, é o Ghost of Christmas, sorry. O Nine Lives, Dandelions. Eu tô com um joguinho meu aqui também que é o Jardim Encantado. Tá lindo, tá bonito, obrigado. Tá bonito pra caramba. E é bom, o autor é ruim, mas o jogo é legal. Tem o Mu e Mais, que é o Mu e More antigo, né? Aquele jogo lá de 90 e tanto, 95, 97, bem antigão, tá todo revisado. O que mais que a gente lançou também? Eu tenho o Miriant Pets, que é o segundo jogo da linha do Miriant, que a gente tá investindo bastante. É uma linha que a gente vai ter uma vida bem longa aí com esses jogos, né? Além desse daqui... Tem vários deles ali na vitrine, né, Rafa, dessa linha do Miriant. E então, pro momento, o Miriant Pets, mas depois você até comentou que tem um que você assinou lá. Exato. Então, o primeiro que a gente lançou foi o Miriant Wars ano passado. Esse ano o Miriant Pets. Tem um terceiro que tá vindo, é o Miriant Crystal, tudo com Miriant, né? Né? Pra grudar na cabeça. Vai ser, uma hora o pessoal vai lembrar. Pô, Miriant, Ludofan ali. Família. O Família do Friedman Freeze também que tá vindo aqui. O Friday a gente ia lançar na feira, só que o avião, o embarque e tudo mais atrasou um pouquinho. Então na semana que vem, ou na próxima no máximo aí, em julho com certeza, já tá à venda para todo mundo aí, né? Quem quiser. Tem mais coisas do Freeze que a gente tem já engavetado, já tem com contrato, já tá trabalhando, que legal. Inclusive em tradução, muita coisa para vir aí com ele também, né? Tem na vitrine aqui o Jungle, não? Que você comentou? Que tá aqui embaixo. Vamos ver aqui. Ah, não, é o Friday, o Friday mesmo. Friday, desculpa. O Friday. Quase lá, hein? Quase acertei. Quase lá, Jungle. É que eu vi a caixinha vai ser verde, a gente já sabe. Ia ser estranho se não tivesse o F. Se não tivesse F e não tivesse verde, né? Exato. E aqui, então, Rafa, a gente só dando uma lembrada, né? Poxa, parabenizei ali no vídeo, quero reforçar o trabalho espetacular que vocês estão fazendo, já fazendo trocadilho com o board game, né? Mas, cara, Fishing, né? Que nós temos aí, até comentei com a galera no vídeo, pessoal, quem quiser tirar uma foto com o Freeze, né? Pegar um autógrafo, tinha o Fishing e já chegou também a família. Chegou a família, fazendo parte da família aí, fazendo outro trocadilho. Ô, Rafa, vamos falar agora um pouquinho dos jogos que estão vindo aí, né? Que nem aquele maravilhoso que tá na vitrine, Endeavor Deep Sea. Sim. A galera tá ansiosa para a chegada dele. Qual que é a previsão? Então, o Endeavor Deep Sea, ele tá finalizando a produção agora lá na China. Então, a previsão é que agora, primeira quinzena de julho, ele já esteja pronto para embarcar. Então ele deve chegar aqui pra gente em estoque final de agosto, começo de setembro. Não passa disso, né? É um jogo que vai direto para as lojas, não vai ter financiamento coletivo. Então é chegar, jogar, comprar, colocar na mesa, se divertir e aproveitar aí. O nome vai ter alguma tradução? Vai ser Endeavor Mar Profundo. Endeavor Mar Profundo. Então, né? galera, ó, coloca na lista. Quem não está com ele ainda, coloca para conhecer, porque esse daí é mais um golaço da Ludofan chegando pra gente. Fora ali, né, a trilogia King Fire Delve, pessoal. Aproveitando, antes de falar do King Fire Delve, eu passar aqui pro Diogão, que ele é parceiro nosso aqui, um spoilerzinho que a gente já tá também trabalhando com... A gente ama spoiler, hein? Spoilerzinho. A gente tá trabalhando já com a expansão do Endeavor Mar Profundo. Que bacana, hein? Então ele já vai vir também. Colado no jogo base e já pouco tempo depois ou já vai pra loja? Não, ele lá fora vai lançar só no que vem. Ainda vai lançar, tá bom. Ele tá em financiamento coletivo lá no KS, então mais um motivo pra galera. Mas a ideia é lançar simultâneo aqui no Brasil também, né? O Endeavor é uma linha que a gente gosta bastante. Eu já trouxe na época da Ludofy aquela segunda versão, né? Que a primeira versão é muito antiga ainda. A segunda versão acho que era Endeavor Age of Sail. A gente veio agora com o Mar Profundo e a gente também quer apostar bastante aí com essa linha deles, né? Então tá vindo e agora vindo pro King Fire Delve, essa trilogia bonitinha que tá aí, ó. Quem não conhece, vale muito a pena ver os componentes, tá? O jogo já é excelente. Tá no capricho, Tá no capricho. Tá aí no você capricho. pega uma arte legal, aliada com componentes maravilhosos, você pega as cartas dele, todas as cartas tem um detalhe visual bem marcante, né? Então é uma linha que a gente quer trabalhar também com longo prazo. Vocês estão percebendo que a gente está trabalhando com linhas, né? Essa daqui a gente quer investir bastante.
Tem, se eu não me engano, é o Kimfire Chronicles, a gente vai trabalhar com ele também para o futuro, a gente está apostando primeiro nessa linha, a Kimfire Delve, né? Bacana. E muita coisa deles também vão vir, tá? Então, quem quiser apostar nessa linha, pode ter certeza que vai ter suporte nosso para novos produtos, novas coleções deles aí. Sensacional. E aí, pessoal, as novidades não param aqui na Ludofan. Tô vendo já ali Lone Wolves, né? E aqui também, como que a gente pronuncia? Café Varas? Café Varas, né? É um trocadilho com o capivara, né? É um joguinho que as capivaras estão gerenciando ali um café. Então é uma arte bem bonitinha, essa parceria, primeiro jogo aí da nossa parceria com o Kids Table Board Games, tá? Então tem coisas também que a gente está trabalhando a mais com eles, tá? Então fica aí expectativa, nada a falar por enquanto, mas uma coisa boa vem aí. Coisa boa, tá? Legal. Então, esses três que estão ali, aqui são 2 jogos, né, que nós temos ali. Isso aqui tudo segundo semestre, Rafa? Ó, o Summer é segundo semestre, o One Deck Dungeon, a parte de cima, que é o primeiro, tá? Vai ser segundo semestre também. A caixa de baixo, que é a Forest of Shadows, é uma versão que a gente vai lançar pro ano que vem, tá? Então são jogos separados, mas cada caixa deles, ela vem com as heroínas e a gente pode fazer o intercâmbio delas e colocar para uma caixa para outra. Caramba, que bacana. Tem ainda que não está exposto também é o One Deck Galaxy, tá? Que é um jogo do mesmo mecânica, só que é com tema sci-fi. Tá? Tem algumas mudanças na jogabilidade também, muita coisa diferente. Bastante coisa, hein, pessoal? Mas é jogo que eu gosto de jogar, pessoal. Legal. O Café Baras é segundo semestre também? Não, o Café Baras provavelmente para começo do ano. Começo do ano. Tá, então já 2026. 2026. E aí vamos comentar, né? Não deixar passar ali Final Girl. Cara, que golaço, como eu fiquei feliz. Né? Eu comentei com vocês nos vídeos ali, tô devendo inclusive, pessoal, a parte 2 da gameplay ali para vocês verem como acabou a história, se eu vou abrir a carta especial ali ou não. Mas ó, Rafa, vou fazer a pergunta de jogador, hein? Meu coração de jogador não é tão capciosa, mas alguma chance, algum cheirinho pra gente ter algumas outras temporadas mais à frente? Com certeza, a gente já tá até expondo aí a versão em inglês, né? Da segunda temporada, tá mais embaixo ali, né? Então a ideia é realmente, a gente quer trazer a segunda, a terceira temporada, não para agora, provavelmente é para ano que vem, segundo semestre do ano que vem, igual a gente fez. Como é um projeto grande, ele demanda muito tempo de localização, para a gente ter uma localização bem cuidadosa, não ter muitos erros, né? Então cada jogo desse daí demanda muito trabalho de localização. Então a primeira temporada já estou vendo com o logo da Ludofan ali. Essa dali é a nossa provinha, né? Antes de produção. E a outra é em inglês ainda, a segunda temporada está ali embaixo, mas a gente vai trazer. Legal. Então, rapaz, vamos fazer um ping-pong aqui. Bora. Quero fazer um ping-pong com o Rafa dos jogos aqui que foram lançados. Então, legal. Na verdade, já estão aqui, né? Então, estão bem fáceis. Eu ia fazer a brincadeira da gente tentar lembrar aqui de bate-pronto. Mas tá aí, galera. Ó, a gente mostrou lá no unboxing. Então, quentíssimos, Jardim Encantado, Miriam Pets, né? Nine Lives, a trinca da Allplay, né? Aqui pro DOF a gente tem algum pacote, algum combo? Sim, a gente está fazendo uma promoção aqui, são valores diferentes cada um, né? O Ghost of Christmas é um pouquinho mais caro, o Dandelion está no meio ali em termos de preço e o Nine Lives um pouquinho abaixo, só que aí os três a gente acaba fazendo a promoção, diminuindo mais ou menos uns 15% ali no valor de todos eles. Legal, bacana. E aí, pessoal, tem para todos os gostos, né? Então, ali ó, o Panda Rei, que também tem a assinatura do Rafa, né? Algumas coisas a gente vai fazendo, né? Brincando aí. Isso aí, reposição do Spice, né? Reposição do Spice, que inclusive já está esgotando, logo mais está esgotando. Novo? Chegou há pouco tempo, está esgotando. Hein? Sucesso. E a gente já está correndo atrás da alta produção para não ter um gap tão grande aí entre as impressões, né? Bacana. Uma coisa que a gente também está apresentando ali na vitrine é o Spice, o Spicinho, né, para crianças. Então ele tem uma que legal, uma a partir de 10 anos? 8, 10 anos? Acho que se não me engano, acho que é isso. Dá uma simplificação nas regras, uma arte um pouco mais amigável para crianças. Um jogo que é carro-chefe nosso aí, o Spice, muito tempo com a gente aqui. Vamos mostrar um pouquinho do stand ali, as mesas, né, que os jogos já estão também ali preparados para receber a galera. Lembrando que hoje a gente está no primeiro dia, pela primeira vez o DOF com uma data adicional para a gente trocar essa ideia. Né? Então, aí maravilhoso isso daqui para a gente conseguir conversar um pouquinho, né? Conseguir conversar. Geralmente a gente não tem tempo para nada aqui. E amanhã dar atenção para a galera, jogar bastante. Exato. Né? Então é isso, pessoal. Vou agradecer mais uma vez. Rafael VR. Obrigado, Carol. Obrigado.
Esse aqui, gente finíssima. Galera, que trabalho espetacular, né? Vem aí quantos jogos maravilhosos que nós já temos e uma pancada que estão vindo aí, né? Com certeza a gente vai curtir muita coisa junto lá. Então, Rafa, excelente DOF para você, sucesso, Obrigado. Né? Ainda mais sucesso e conte sempre aí com o canal P2BG. Aquele abraço pra galera lá do P2BG. Galera, tô aqui com o Henrique no stand da Devir. E aí, Henrique, tudo bem? Tudo bem? Satisfação novamente. Satisfação sempre minha. Tava brincando com ele faz um ano que a gente não se encontra pessoalmente, né? A gente se vê de ano em ano. Até brinquei, falei, pô, a gente tá parecendo um parente que se encontra em velório só, né? Que os caras chegavam e falavam, pô, faz tempo que a gente se viu no último velório. Mas, cara, brincadeiras à parte, obrigado aí sempre pelo tempo de vocês, né? Pela oportunidade. E vamos falar de jogo, né, pessoal? O que tem de novidade aqui na Devir pro DOF, edição especial de 10 anos. Né? E o que a Devir trouxe então pra gente no DOF, Henrique? Nossa, a gente trouxe para mostrar primeiramente, a gente trouxe os lançamentos que estão desse mês, quentinho, né? Então a gente acabou de entregar para as lojas 7, que foi já um sucesso, já esgotou na editora, né? Então só tem na loja. Já esgotou? Já esgotou, tá então, totalmente esgotado. Então o que tem de estoque estão com as lojas. O que tiver tá com a loja, não tem mais nada ali. Sucesso. A gente deve ter ainda uma reposição pro segundo semestre, mas olha ainda aí, não tem que data. legal. Mas a primeira tiragem toda esgotada. Né? E aí trouxemos a linha da Yellow de dados, né? Então tem o Pinnacle Dice e o Mino Dice. Esses são novidades aqui. São novidades. Bacana. São as duas novidades já da Yellow estão nas lojas. Já estão na loja também. Já. Esses 3 jogos a gente já distribuiu. Já distribuiu. Estão nas lojas ali. Estão aqui nas mesas pra galera jogar. Pode experimentar, estão aqui disponíveis também. Tirando o 7, é claro, os outros jogos também estão aqui para vender. Estão à venda. Então as novidades da Yellow vocês também vão encontrar por aqui no stand. Que bacana. E a gente está acompanhando aí, né? O 7 não cansa de ganhar prêmios, né? Que jogão. Já tinha um hype alto, né? E o pessoal está constatando que realmente é um jogão. Exato. E eu fiquei feliz de ver, né, o anúncio pela Devir, né? Muitos jogos da CGA a Devir traz, né? E somos grandes parceiros da CGA, a maioria deles são todos a gente que traz para cá. Né? Que bacana. Tem aí uma pergunta, pode ser de repente um spoiler, tem alguma chance de vir? Eles anunciaram recentemente a expansão, né? De repente o jogo já veio aí para nós, quem sabe a expansão... Uma chance não, vai vir. Vai vir? Já tá aí, ó, tradução. já anota aí, expansão do 7, galera, você que já adquiriu, expansão do 7, carimbada aqui pelo Henrique. Eu falo que o sobrenome dele não é amigo por acaso, Henrique é amigo. Já tá em tradução lá, pode vir. Não temos a data ainda, mas vai vir. Já sensacional. Tá confirmado. E eu cheguei a comentar em um dos nossos grupos, né, que ia ter, né, uma procura muito grande, então assim, a questão de só estar com as lojas, vocês não conseguiram nem trazer para o evento, a não ser o que está na mesa para o pessoal jogar, que eu acho que até esse aqui, né? É uma mostra que a gente trouxe então, tá ali. Sucesso, assim como ele foi no lançamento na Gen Con, aqui também isso se confirmou, né? Se confirmou, a gente até não conseguiu entregar tudo que as lojas queriam. Caramba. Né? Porque a procura foi até surpreendeu até o que a gente esperava. Né? Então por isso a gente está programando ali uma nova tiragem. Né? Então a gente, em vez de também trazer para cá para distribuir ou para poder mostrar ali, a gente prefere deixar com as lojas que são as grandes parceiras da distribuição. Né? Então quem estiver procurando, corre na loja porque vai acabar, vai sumir. Muito bom, Henrique. Então notícia boa, pessoal, expansão do 7 chegando aí já em tradução, né? Então ainda não tem data prevista, mas uma possível reprint, né, desse sucesso que foi tanto lá na Gen Con, tá sendo ao redor do mundo, ganhando muito prêmio. Vamos falar dos outros, Henrique, em julho, então agora temos mais títulos chegando, já né? Já está engatilhado, a gente já fez uma campanha de pré-venda para as lojas, então assim, comecinho de julho já deve estar chegando nas prateleiras também. Né? A gente tem o Sale, que foi um dos jogos também super ultra comentados, King of Tokyo Duel, e 2 jogos nacionais. A gente está sempre tentando trazer jogos nacionais. Esses 2 aqui são nacionais. Um deles é do Gustavo Barreto, né? Legal. O mesmo autor do Team. Qual dos 2? Que é o do Dark Gustavo? City, esse Game Cats. Game Cats, do Gustavo Barreto. Deixar um abraço para ele aí. E o outro jogo que é o Mistureba Mágica é do Thiago, do Paizinho Vírgula. Bacana, sempre parceiro da editora aí, que a gente sempre quis também trazer algum jogo deles no nosso catálogo, né? Então em julho já vai ter 2 jogos nacionais aí também chegando nas lojas. Legal, e todos eles disponíveis já para o pessoal conhecer em primeira mão. Exatamente, aqui, todos estão sendo demonstrados aqui. Inclusive, não sei quando o pessoal vai acabar assistindo o vídeo, mas Game Cats e Mistureba Mágica, os autores vão estar aqui no stand mostrando, conversando. Ah, que legal, muito bom. De repente jogar junto com a galera. Jogar junto, exatamente. Vamos mostrar um pouquinho do stand, como é que está o stand da Devir aqui no DOF 2025, né? As mesas aí já todas preparadas para receber os monitores afiados aí para ensinar a galera, né? A gente tenta trazer um pouquinho da arte, mostrar as coisas novas que estão vindo, né? Por exemplo, já estamos mostrando ali a nova versão do Código Secreto, completando, né? Que legal. O aniversário. Então, em algum momento também do segundo semestre está vindo,
já a versão repaginada, a gente lançou um aplicativo O agora. aplicativo, Né? aham. Muito bom, e já em português, né? Porque Já ele em foi português. lançado, acho que inicialmente em 3 idiomas, aí estava já em foi, projeto é. português e já não demorou muito para chegar, Não, né? português, nesse- para você ter ideia, quando eles começaram essa ideia do aplicativo, o português foi uma das principais linhas que eles queriam já traduzir, porque eles já tinham um histórico do aplicativo de downloads e português, assim, né, do Brasil, era um dos downloads que mais tinha lista. Que legal, De que downloads. legal. Tanta gente jogando no Sim, aplicativo aí deles. uniu o útil ao agradável, né? Exatamente. Ficou Já ainda que saiu melhor já em para jogar, português. né? Com as nossas palavras, né, Henrique? É. Bacana, ó, e em primeira mão, Inclusive- pessoal, ó, acabou de chegar aqui, aí não já- estava ainda aqui na mesa. E A aí, gente trouxe Henrique, para ó, mostrar junto com o Vlada como Bacana. ficaram as capas novas, né, com a arte repaginada. Né, o mesmo jogo, só que repaginado aí para os 10 anos Que legal. do Codenames. então esse aqui é o clássico, né? O clássico E e o dueto o com o dueto. cooperativo. Olha só que bacana, pessoal. Legal, em primeira mão. Esse aqui vai estar à venda aqui no DOF ou tá só para... Não, isso aqui a gente ainda não tem nem data, Não segundo tem a data. semestre, Tá a gente só bom. trouxe a versão, tanto que é a versão em inglês, só Certo. para poder mostrar como que vai ficar as capas Legal. novas. Vamos falar, então, Transgaláctica. Aí já são os lançamentos para o segundo semestre, que a Certo. gente está mirando ali entre agosto e aí até dezembro, né? Então a gente tem Transgaláctica, acabou de sair, finalzinho de maio, no resto do mundo, né? Com as outras Devils, a gente já está trazendo, deve chegar aqui em agosto, a gente ainda vai confirmar a data. Aham. Né? Tem Mistborn, né? Aquele deck build do mundo, do universo do Brandon Sanderson. Ah, bacana, pessoal. Mistborn. A gente tinha Olha anunciado só. ele, mas agora já está em fase final ali pra gente trazer. Né? Que bacana. E Rock Hard, que foi a sensação da Gen Con do ano passado, né? A gente Uhum. lançou na Gen Con de 2024 e aí esse ano tá chegando em português. Legal. Você estava me falando sobre o tabuleiro do 7, né? Que acabou rolando uma Isso. tradução ali. Quando né, a gente... teve uma localização. Exatamente, a gente sempre faz isso com a CGE, né? A gente sempre tenta personalizar os jogos delas para o nosso mercado, né? E eles são super parceiros nisso, né? E o 7 tinha uma questão de que o tabuleiro ia ser todo em inglês, não ia sair tudo Iam mais. manter o que foi. Exatamente, Aham. não saiu original para facilitar para todo mundo, né? E aí acabou que eles queriam que em português saísse em português o nome dos planetas, os nomes dos lugares. Olha só. Não sei se acabou saindo para os outros idiomas também, mas eu sei que o português acabou quebrando essa barreira aí do idioma do tabuleiro. Que bacana. Então, se vocês pegarem um set aqui em português, vai estar lá. Todos os planetas, o nome dos planetas, tudo em português também. Legal, muito bom. Aí, vou fazer uma pergunta, pessoal, que aí é o meu coração de jogador, né? Aquela capciosa. ali, aquela né? capciosa. Mas assim, só algum cheirinho, alguma chance de vir o Quax, de uma vez que ele foi repaginado lá fora, né? A galera tá comentando bastante. Aham. Então a gente sabe que a Devir trouxe o que a gente chama de Quax Júnior, né? E a gente fica Esperando, né? a A gente gente fica na também expectativa, na esperança de vir em algum momento, porque é um jogo já falado há muito tempo aqui, né? Muita gente esperando para, né, uma possível edição nacional. O que você acha, Henrique? Você Então, ele tem não, alguma... A gente sempre tenta trazer, a gente fala isso a cada DOF, né? Porque aí fica sempre ali nas listas, mas a gente não tem agora ideia nenhuma se a gente vai conseguir trazer o Quax ou não. O que a gente sabe mais ou menos é que se se a gente trouxer, vai ser a versão europeia. Né? Certo. Aquela versão que é clássica, com a capa clássica e tudo mais. Ah, certo. Não é essa Não é essa nova que eu foi feita sempre pro me mercado enrolo para americano, falar, né? que é o Quax of Que é Thunderbird. é o nome estranho da cidade. Agora ele chama só Quax, eles facilitaram para nós. Mas acho tem que muita foi gente... mas acho que foi pro mercado americano, porque Ah, sim, sim. Hindenburg lá não significava nada para Aham, esse nome da cidade, sim. né? Mas a gente não tem Por enquanto uma nenhuma expectativa para de informação. E tem muita gente que prefere essa edição clássica, viu? O pessoal Ah, sim, comentando. os euros, os né? fãs de euros. A nova ela é toda pimpada, né? Ela é toda Exatamente, parece- colorida, Exatamente. tal, frufruzenta, como a gente sair. chama. E o Cartoon Network, a Isso, imagem, e o raiz, vamos dizer assim, tem muita gente que prefere, que é a versão europeia. prefere a versão europeia. Mas essa aí ficou devendo, não temos informação. Tá bom, fica anotado ali. né, Anotado o pro pedido. próximo DOF, Aí, pra galera, gente se encontrar de novo, de e a gente novo. pergunta- E faz a quem mesma sabe ter pergunta. uma atualização sobre isso, né? Fiz a pergunta aqui, pessoal, muitos de vocês tenho certeza que gostaram, além de ver, né, esse show aqui de lançamentos da Devir, né, que está trabalhando incansavelmente para trazer jogos bacanas pra gente, não só de parceiros como CGE, Yellow, né, que a gente Aham, vê são lá grandes fora, parceiros nossos, mas os aqueles nossos. jogos assinados pela Exatamente, Devir, né? Os originais Devir. Originais Cada vez Devir. mais, todo ano, trazendo novos jogos assim para dentro do catálogo, com o selo Devir mesmo. Legal. Gente, vou agradecer demais esse espaço aqui com o Henrique, né? Sempre muito gentil com a gente aqui com o canal P2BG. Né? Espero
ter trazido boas informações aí para vocês. Fiquei feliz com a expansão do set, né? E saber essa confirmação, né? né? A confirmação, o sucesso dele e também de outros jogos que estão vindo. Eu acabei de ver o lançamento, que nem do Pina Colada Dice, né? A gente estava falando do Mino Dice ali também. Eles estão trabalhando lá fora esses jogos, né? Estão anunciando para os eventos que estão rolando lá e a gente já sai aqui. Então essa velocidade também, né, deixa os nossos corações board gamers muito felizes, né? Então, Henrique, aquele abraço. Imagina, obrigado mais uma vez, tá? Um excelente DOF para você e tamo junto. Aquele abraço pra galera lá no canal P2BG. Galera, Ju Pimentel da Ludens Spirit. Ju, primeiro, parabéns, né, pelos 20 anos. Ludens Spirit, aí 2 décadas, né, trazendo alegria pra gente, né, com muitos sorrisos, vários jogos, né, e depois também vindo todo o grupo aí, Meeple Starter, a Ludeca, né, que é a loja oficial do grupo. Então, vou abrir esse momento agradecendo pela parceria, pelo carinho, né, e parabenizar a Ludens e todos vocês da equipe, sempre muito gentis com a gente, com o público. 20 anos é muita coisa, né? E ó, passa assim, né? Passa assim. E agradeço a parceria incrível sempre do canal de vocês, muito carinho, muita parceria e é isso que faz o hobby crescer, né? Exatamente. Bom, vamos falar de DOF 2025, né? Vamos mostrar também um pouquinho como está o stand da Ludens Spirit e as novidades, né? O que nós temos à venda, o que está chegando aí de financiamento coletivo. Vamos contar pra galera aí, Ju. Bom, lançamento aqui no DOF, a gente tem o novo jogo do Joca Júnior, que é o Safari Zap, um jogo família, bem gostosinho, super leve de jogar, engraçado, dinâmico, tudo que a gente gosta, né? E de protótipo a gente tem a Narrie, finalmente um jogo sobre a melhor festa brasileira, que é a festa junina. Então finalmente vamos lançar um jogo temático. Bacana. Abduvacas, que é o nosso novo jogo infantil com o paizinho vírgula, o Thiago Queiroz. Que legal. Então, um jogo para 4+, bem gostoso, para pegar ali para criançada, família, para poder jogar. Atos Bulcão, o novo jogo do Renato Caterers com o Fabiano Costa, também vai sair pela Ludens Spirit. Esse vai ser via financiamento coletivo. Vai ser via financiamento. Nesse segundo semestre. No segundo semestre, que legal, já ele tá chegando. E o pessoal tá lindo na mesa, né? Eu tive a oportunidade de ver o protótipo inicial, né, em alguns eventos ali com o Renatão, deixar um abraço para ele, meu parceiro. E já na mesa aqui já tá outro jogo, né? Todo colorido, já tá com os dados ali, né, com a assinatura da Ludens, né? Porque antes eles estavam de madeira, então agora já traz ali aquela, né, a questão das cores. Então, assim, início agora do segundo semestre, tem essa previsão para... A gente ainda não tem a data oficial, mas a gente estima ali que vai ser mais para setembro. Ah, entendi. Assim, então, isso, mais para o final do ano. Mais pro final do ano, bacana. E a novidade para 2026 é o Exodus Machina, o jogo do Aaron Palo, que é um pouquinho mais pesado ali no universo do steampunk, mas que também tá muito legal, tá bem bacana e tá sendo bem gostoso de construir esse jogo, porque a imaginação flui, né? Dá pra colocar todas as ideias malucas na mesa. Que bacana. E você consegue falar pra gente um pouquinho da temática? Ele tá com as artes bem lindas aqui também na caixa, né? A gente tá aqui, pessoal, ó. O que se passa nesse jogo? Exodus Machina. Isso, é uma rebelião futurista e a gente tá montando um dirigível para conseguir escapar da cidade, né? Para poder fugir ali, é uma era revolucionária. Inusitado. Então a gente precisa juntar os recursos para conseguir produzir as peças, para poder sair dali, né? E fazer mais pontuação, só que as sentinelas estão de olho na gente. Então a gente tem que passar ali despercebido, passar em alguns testes, cumprir missões. É um jogo bem bacana, apesar dele ser mais pesado, ele é um jogo muito bacana e legal de jogar, então você consegue jogar com todo mundo. E ele tá bem legal, bem legal. A temática dele tá bem bonita. 2 a 4 jogadores, é cooperativo ou não? Não, ele é competitivo. Por mais que a gente tá tentando fugir da cidade, tá todo mundo meio que com o mesmo plano, né? Puxando o tapete ali do amiguinho. Ah, bacana. 90 minutos de partida, pessoal. Então, temos aí, ó, Atos Bulcão, né? E Exodus Machina, segundo semestre saindo na Meeple Starter. E os outros 3 que a Ju comentou, fora todo o outro acervo, né? Então, vamos recapitular aqui. A gente teve Savana. Pela primeira vez aqui no DOF. Tem Savana, tem tá aqui do lado, vou pegar para mostrar para vocês, pessoal. A gente pode até dar uma geral para mostrar como que tá o stand da Ludens. Tem ali, ó, 20 anos em dourado, né? Tá bem bonito. Mas desculpa te interromper, Ju, você estava falando do Savana, primeira vez? Primeira vez no DOF. O Savana,
Tutantumba versão final, não tinha visto o DOF ainda, tá vendo agora. Olha só. Tem meu primeiro Black Power, tem o frango frito também, que tá vendo o DOF pela primeira vez. Tem Dicionautas. Guardiões do Rio. Guardiões do Rio, jogão. Tem bastante novidade e ainda tem, quem quiser conhecer, que está em pós-campanha, o Grace e o Gracinho. O Grace e o Gracinho, que é o Rowan Wright, né? Isso. Eu sou encantado pelo Grace, pessoal. Falei pra vocês nos vídeos, né? Porque assim, a temática é o casamento perfeito, né? A temática com as mecânicas. Enfim, ficaria muito tempo falando aqui, não vou ficar chovendo molhado porque o sucesso que ele fez na campanha foi recorde, né? Foi recorde. É a maior arrecadação na plataforma já fala até muito agora. Disso, né? Sim. É a maior arrecadação na plataforma. Sim. Não, absurdo e assim, merece, né? Eu cansei, bateu a meta inicial em menos de 2 horas. Foi uma loucura. Bacana, não, sensacional. E assim, a leva, né, que tem vindo aí, se a gente pegar Santa Claus, gente, o André inclusive está aqui testando uma expansão para o Santa Claus, né? Mais de uma, expansões, olha só. Então a gente teve Santa Claus, aí já na sequência o sucesso que foi o Tutantumba, então também está estreando a versão final no DOF, né? Porque ano passado ele tinha só o protótipo e tal. E o Grace, né? Então, se a gente pegar a sequência, a gente já fica com um entusiasmo muito grande pro que vem aí, a né, expectativa já subiu, né? Já subiu. Então, gente, assim, tem muita coisa boa, né? É escolhido com muito carinho, né? São escolhidos com muito carinho, né? E o trabalho que vocês fazem ali de proximidade, a plataforma que deu super certo, né, Ju? A aproximação que teve ali, tanto com os jogadores, quanto quem faz o financiamento lá em parceria com vocês, né, foi assim um ganho, acho que para toda a comunidade, né? Com certeza. A prova disso é que a Meeple Starter para esse DOF trouxe mais de 30 protótipos para rodar nas mesas da plataforma. Olha só. Então são 30 autores passando por ali com projetos que estarão em financiamento coletivo ou estão em financiamento coletivo no momento. Legal, então, espetacular. E se de repente eu tenho um jogo, eu quero apresentar para a Ludens, a gente conversar tanto para a Ludens, às vezes avaliar um lançamento direto ou discutir para entrar ali na Meeple Starter como financiamento. É tranquilo, é só acessar o site, porque muita gente tem essa dúvida, né? É só entrar em contato com a gente. Tem sempre 3 caminhos para você lançar o seu projeto e a gente vai tentar viabilizar o melhor deles, seja pela plataforma, né, seja pela editora ou pela plataforma. Em qualquer um dos casos, a gente pega na mãozinha e fala, vamos junto, que acho que esse que é o diferencial. Não é nem você indicar o caminho, é você conseguir levar a pessoa até lá, né? Tem vários projetos incríveis que estão saindo sozinhos, né? Estão sendo lançados para o mundo e o mundo está reconhecendo e está acolhendo esses jogos também, esses projetos incríveis. Sim. Muito bom, gente. Quero agradecer, Ju Pimentel, mais uma vez pela parceria, pelo tempo, né? Parabenizar novamente pelo trabalho fantástico da Ludens, pelos 20 anos. E tamo junto, Ju. Beijo lá pro pessoal do canal. E é isso aí. Bom DOF 2025 para nós. Vem pra cá. Pessoal, tô aqui com o Eduardo Sela no stand da Paper Games. Edu, obrigado, né, pela gentileza, oportunidade de sempre aí, o carinho aqui com o canal P2BG. E a gente vai falar do DOF como um todo, né? Edição de 10 anos. Exatamente, 10 anos. Nós estamos desde 2018, né? Então, obrigado mais uma vez aí pelo espaço, né? E pela parceria. A gente desde 2018 e desde 2018 fazendo a ação dos descontos. Então a tradição nossa é 30% em todos os jogos, exceto lançamentos. Esse ano a gente trouxe aí uma seleção de mais de 60 jogos, todos com 30%. Os mais recentes não, mas aí você tem tudo para escolher. Pocket, micro, small, médio, todas as nossas linhas, tá? Se você está vindo ainda ou, né, você participou, você já sabe, ano passado foi assim, todos os anos a gente... Marca registrada da Paper, registrada, né? É essa linha de descontos. E normalmente o pessoal vem, aproveita, compra bastante, então fica a dica aí, né, até para quem está vendo isso em outra época, no DOF a gente sempre faz dessa forma. Tendência é que tenhamos para os próximos, né, Edu? Sim, lógico aí que manter a tradição. Manter a tradição. Você não garante, mas provavelmente vai ser assim. E aqui a gente está lançando o Spyfall 2, que é um jogo que estava há bastante tempo, há muito tempo a gente estava já atrasado com esse jogo. Foi anunciado há muito tempo atrás. Teve uma série de questões que impediu a gente de lançar rápido, mas finalmente está aqui. E o Spyfall 2, ele tem
20 novos locais, tem aqui, são 20 novos locais e até 12 jogadores. Então, diferente da Caixa 1, não é uma expansão, não é expansão. Totalmente independente. É um jogo independente, né? Ele tem esses novos locais, ele tem a parte de mais jogadores e ele tem umas regras diferentes, algumas coisinhas diferentes. E se você tem a Caixa 1, dá para juntar. A única coisa é que você tem que reduzir o número de jogadores para 8, para ficar equivalente à Caixa 1. Mas aí você consegue jogar com 50 locais. Esse daqui para quantos jogadores? De 3 a 12. De 3 a 12. Com 3 você já consegue jogar. E por ter mais jogadores, 12, também tem uma regra que são até 2 espiões. Ah, que legal. Então você, dependendo da quantidade de jogadores, você coloca configurar mais uma carta de espião. E aí o espião ele pode estar jogando tanto junto com o outro espião e contra o resto, ou cada um independente, cada um sendo espião que um tá brigando com o outro. Então fica a dica aí, lançamento aqui no DOF, mas semana que vem já nas lojas também. E o pessoal que vem pro DOF já consegue, tem cópias aqui pra... Sim, né, ele exato. não tá na, como ele explicou, né? Não está ele não na tá na promoção, isso, né? Mas ele tá disponível aqui. A gente deixou para lançar, para prestigiar quem veio no evento, a gente deixou para lançar aqui. Né, como o primeiro momento que as pessoas estão vendo o jogo no DOF. E aí, a partir de semana que vem, nós vamos. Legal, muito bom. Gente, tem também uma ação adicional aqui, que é um sorteio, né? Isso, como é que tá funcionando isso? O sorteio é assim, a cada R$ 199 de compras, você ganha um vale para participar de um sorteio. Nesse sorteio tem jogos, canecas, blocos, promos, tem os jogos premium, que são caixas maiores, então também fica a dica aí para quem comprar um pouco mais, tem a chance de ganhar aí algumas coisas. É isso aí, muito bacana. Eu tava batendo um papo com o Danilo, né, que é o diretor de marketing da Paper Games, e ele comentou que esse ano a Paper focou mais na questão da venda mesmo, né? O stand não tem... Exato. Vocês não colocaram as mesas para jogar, mas o desconto que a turma espera, ele falou que vai vender até na fila já, vai estar tirando pedido lá. Exato. A gente, assim, como a tradição do desconto faz com que o maior atrativo nosso seja justamente a venda, a gente decidiu focar e fazer uma loja melhor, com mais atendimento mais rápido, né, priorizando isso. Bacana. E aí a gente acabou, esse ano, como um teste, reduzindo um pouco a área, né, não tem uma demonstração, mas, por outro lado, a maioria das pessoas que vem, ela já conhece os jogos, até ela já vem com a lista, ela já vem pensando no desconto, então a gente está balanceando, é um teste, né? Para ver como que vai ser e para priorizar mesmo a experiência principal, que no nosso caso é a venda. A venda com ótima oportunidade, né? Sim. E pessoal, tem a sugestão que você compra toda a linha Pocket e vai nas mesas aqui do espaço ali. Também, né? Qualquer você mesa que a gente tem aqui no nas evento. áreas livres que tem Nas no áreas evento. livres. Exato. Então aprende em minutos ou assiste um vídeo aqui no canal P2BG para pegar as regras. Né? Eu sou fã da linha Pocket da Paper, costumo dizer que não pesa no bolso e nem na bolsa, né, Edu? Você Isso leva, mesmo. Ó, um slogan bom, hein? No futuro eu vou Aí, ó. copiar esse slogan. Legal. Aí já temos o alerta de lançamento que está já famoso uma ali, ó. tradição. Né? Então, bacana, Legal. pessoal. Quero agradecer demais, Eduardo Sela, né? O nosso parceiro aqui, fundador da Paper Games, sempre muito gentil com diversos lançamentos. Para o segundo semestre aí, tem algum spoiler que a gente pode colocar? Tem coisa uma que... coisa boa para comentar. Muita gente está esperando o Saboteur 2. Assim como o Spyfall 2, o Saboteur 2. Que também é um jogo que demorou muito tempo. A gente anunciou, ele ficou meio perdido. Aí não conseguimos lançar no timing que eu gostaria. Mas ele está chegando nos próximas 2 a 3 semanas. Olha aí, ele pessoal. é um dos próximos. Tem acho que mais um jogo antes dele. E aí já está na fila, já está produzido, inclusive. Notícia quente, então, Saboteur 2, né? O primeiro já é um grande sucesso, muitos de vocês têm na coleção, a gente adora, né? Então o 2 nos próximos dias. No máximo dentro de 30 dias De ele vai 30 estar dias. disponível finalmente. Então acompanhe aí também as redes da Paper Paper. lançando um jogo novo a cada 15, 20 dias, Mais né, ou Edu? menos a cada 15 Então, a dias, gente- sim. É muita coisa, então fiquem ligados aí no canal e também nas páginas aí nas redes sociais da Paper Games. É isso aí, que tem o slogan, a novidade antes da novidade, né? que vocês Novidade colocam antes lá. da novidade. É isso aí, pessoal. Eduardo Sela, um grande abraço. Valeu, obrigado. abraço.
Pessoal, eu tô aqui com a Paula no stand da Calamity Games, no Diversão Offline 2025, e ela já vai contar pra gente as novidades, né, aqui do stand da Calamity pra esse ano, que redesenhou recentemente a logo também, acho que faz um ano mais ou menos. Mais ou menos. A simpática K, né? Isso. E aí, Paula, o que nós temos então para essa edição do Então, DOF? a gente tem aí 5 joguinhos bem tranquilos, bem família, jogos rápidos e fáceis. Vou começar pelo meu favorito, que é o Conselho. O que aconteceu no Conselho é o seguinte: tinha um rei lá, né, no reino dele, e ele tinha um conselho de conselheiros. Boa, né? Boa, ótimo. Aí um desses conselheiros morreu de forma misteriosa. Olha aí. E aí o que acontece? Você é um candidato a ocupar esse lugar. E para ocupar esse lugar, o que você tem que ter? O voto dos outros conselheiros que estão lá. Então você vai usar a sua influência, você vai completar decretos, você vai criar alianças para você ter pontos suficientes para ser eleito e entrar no Conselho do Rei. Olha só que bacana. Esse é muito legal, é muito rápido, fácil, gostosinho de jogar, é ótimo. Para quantos jogadores? Para até 4 jogadores. 4 jogadores. Isso. E uns... Quantos minutos de partida vai estar aqui? Vamos colocar 40 minutos. Os 40 minutos. É bem que a gente rapidinho. vai falando dos jogos, a gente pode comentar com o pessoal, que tem gente que gosta quando tem modo solo, quando é mais para mais jogadores. Tá aqui, pessoal. Isso aqui tá tudo 2 a 4 jogadores, 30 minutinhos. E é isso aí. Isso aí. Então, o conselho. Conselho. Depois do conselho, a gente tem o ímpar. O que acontece no ímpar? É um jogo de informação limitada, que a gente chama. O que acontece? Você não vai saber quais são as suas peças, você só vai saber quais são as peças dos adversários. E aí, através disso, você vai deduzir o que você tem. A única informação que você tem é a cor da peça e se ela é par ou se ela é ímpar. Olha só. Então, se ela é quadrado, ela é par, quadrado, 4 lados. Se ela é um triângulo, 3 lados, é ímpar. Ímpar, certo. E aí você vai pegar a peça e vai jogar. Cada um joga uma peça, ganha a rodada quem jogar a mais alta. Mas ganha o jogo quem fizer menos pontos. Então você não quer ganhar. Certo. Então é isso. Você não vai ver o que você está jogando e você quer perder. É um jogo excelente. Legal, bacana. Esse aqui, pessoal, o conselho só comentando que é do Eurico Cunha e Alexandre Reis. Isso. Né? O ímpar também, O eu ímpar acho que também. tem a participação do Eurico. O Eurico Tem. tá uma máquina, deixa um abraço pra ele aí, tá uma máquina de lançamento, não tá? Esse aqui também é do Eurico com participação do Enio. Eu acho que tem mais influência do Enio. Bacana. Eu acho que a gente não precisa reforçar tempo de jogo e número de jogadores, pessoal, porque o Calamity já ajudou a gente aqui, ó, tá bem Isso, destacado, tá aparecendo pra vocês no o vídeo. ímpar tem que ser com mais pessoas, não Mais dá pra jogar pessoas. só de 2, tem que ser de 3 a 6. Legal. E aí temos o próximo. O próximo é o 0 to 5. Zero to O que five. significa o 0 to 5? É o 0 to 5. É pedra, Certo. papel e tesoura. Ah, que legal. Então, os naipes do jogo são pedra, papel e tesoura. Aham. Então, você vai jogar uma carta, escolhe seu naipe, jogou uma carta. Aí, o próximo jogador tem que jogar o mesmo naipe. Se chegou em você não tem o mesmo naipe, você pode jogar outro. Mas, então, digamos que todo mundo jogou pedra. Aí, quando chegar em você pode jogar papel. E pronto, você ganhou. Olha aí. Porque você ganhou, o papel pega a Aham, pedra. certo. Então Vai na dinâmica do Joaquim Poe e Exatamente. vão usar como exatamente. naipe, legal. Se todo mundo jogar o mesmo naipe, ganha quem jogou a carta mais alta. Aí vai valer o número. Exatamente. Tá bom. Você só pode jogar outro naipe se você não tiver daquele que está sendo Divertido, jogado. divertido. E aí, no final, você vai contar quantas rodadas você venceu. E aí você só vai fazer pontos se você fizer 0, 2 ou 5 rodadas. Ah, A gente acabou de jogar ali, a gente fez assim, um fez 1 ponto, a menina fez 6 e eu fiz 4. Ninguém ganhou. Ninguém fez 0, então, alguns 2 você e 5. precisa entregar o jogo para não... Às vezes você precisa Aham, entregar o jogo, às legal. vezes ganhar demais é ruim, etc. Muito bom, muito bom. Isso aí, esse é o 0 to 5. Legal. O Conquest, chama Conquest Mystic Invasions. É basicamente um Tower Imponente o nome, Defense. Né? Ele é basicamente um Tower Defense. Você vai pegar e você vai ter seus magos na sua mão e você vai ter monstros na sua mão e você vai usar eles para dominar castelos. Aí você domina um castelo, põe ele na sua mesa, aí você pode colocar uma muralha, um poder, bota um monstro para defender e aí você pode também conquistar os castelos dos coleguinhas. Então tem aquela briga maravilhosa que tem muita gente que adora, Sim. né?
E aí é bem divertido também, porque você vai fazendo essa montagem, né, do seu reino, o que você quer ali, e fazendo os combos de pontos e tal. Cada mago dá um bônus e aí você vai combando os pontos. Sim, ó, tranquilo para levar na bolsa, né, pessoal? Ó, Tranquilo demais, uma caixinha. Uma linha pocket aí da Calamity. Exatamente. Leva diversão. E aí nós temos o Salt. E por último, o Salt. O Salt eu acho que é o sucesso da temporada. Quem não conhece, venha conhecer, porque ele é ótimo, excelente. Então o que acontece no Salt? No início da rodada, você vai sortear uns cubinhos que vão ficar lá na prateleira de temperos. E aí o que vale, o que mais importante é o sal. Então todo mundo, é o mesmo esquema, todo mundo vai jogar uma carta, mas ganha a rodada quem tiver com o número mais perto do número de sal daquela partida. Daquele sal que você colocou lá na prateleira. Então se colocou, tem 4 sais. E aí ganha quem chegar no número mais perto do 4. E aí tem 4, tem 3,5, tem 4,5. E aí não necessariamente do naipe de sal. Então, digamos que eu fui lá, o sal tá no 4, eu joguei um ketchup 4. Meu ketchup 4 ganhou, aí eu vou e pego um cubinho do ketchup e coloco no meu prato. E aí, assim bacana. Você vai. E aí você tem que completar os pratinhos de comida que você escolheu no início da rodada. É muito legal porque bacana. Aí vai mudando, porque você tira o cubinho de sal, muda o número que você tem que chegar naquela rodada. Sensacional, pessoal. 5 super lançamentos, então, aqui pro Diversão Offline 2025 da Calamity Games. Sim. E geralmente, né, a Calamity faz ofertas aqui, né, para feira. Né? Nós vamos ter esse ano. Temos ofertas. A gente gosta de promoção e spoiler, né, pessoal? A gente gosta de promoção e spoiler. Então o spoiler tá aqui, né? Alguns já foram anunciados nas redes da Calamity, né? Acho que todos vocês já anteciparam, né? Já. Mas as vendas começaram aqui ou já estão nas lojas? Não, as vendas começaram aqui, o lançamento é aqui. Primeira mão, hein? Primeira mão, 5 lançamentos. Eu gostei bastante aqui de todos. Bom, o Eurico adora os jogos assinados pelo Eurico. Temos outros designers aqui também. Sim. Né? E aí vamos deixar ela falar sobre, então, a promoção para o DOF. Então, a promoção. Primeiro, essa sacolinha maravilhosa aqui. Toda compra acima de R$150 leva a sacolinha chique, maravilhosa pessoal. Tecido, da Ecobag? Ecobag, ó. Eu adoro essas ecobags, gente. Eu já saio com a K aqui, ó. Com a K linda sorrindo pra você. Isso aí. O que mais a gente tem de promoção? A gente tá com desconto progressivo só no DOF. Então gastou R$100, tem 5% de desconto. 150 tem 15%, 200 tem 20%. Aí. E a gente tá fazendo um combo também. Se levar todos os jogos, tem um desconto mais especial ainda. Todos, você fala esses 5? Esses 5. Tá. Os 5 lançamentos então, tem um super desconto, mas aí você tem que vir aqui e ver. É o pacote de lançamento, então o especial é para levar os 5. Né? Então, gente, sucesso, né? Sempre a Calamity nos recebendo aqui com muito carinho e trazendo novidades pra gente aqui no DOF. Né? Jogos família aí, ó, partidas rápidas para todos os gostos. Né? Então vai ter para levar diversão, vai ter tomar essa para criar intriga, né? Para ter aquela discussão saudável ali, ou às vezes algum prato voando na sua casa. Não é? Mas é isso aí, é isso que faz a diversão dos nossos jogos. Agradecer demais, Paula, obrigado. Obrigada demais. Tá? Sucesso para Calamity e a gente continua junto por aqui, pessoal. Até mais. Galera, tô aqui com o Thales e o Maurício na Acessórios BG, parceiros aqui do canal P2 BG. E a gente vai falar das novidades que estão rolando aqui no DOF, também as ofertas, descontos. E aí, rapaziada, tudo bem? Bem. Beleza? Tudo bem também, joia. E aí, vocês querem mostrar já aqui, enquanto a gente bate um papo, a gente vai... Vamos lá. Esse ano a gente teve uma atualização. Na parte dos tokens, a gente conseguiu agora uma máquina que permite trabalhar com várias cores e ricas em detalhes, tá vendo? Isso daí é uma máquina nova que vocês colocaram na produção uma impressora UV. Olha só que bacana, pessoal. Ela permite que a gente faça esses detalhes, tá vendo? Esse comedouro aqui é o que a gente oferecia antes da máquina. E agora? Até parece que tem textura, tá vendo? Os dois seguem à venda ou vocês agora sim. Os dois? Tem as duas opções. Que bacana, hein? Fora isso, o Maurício vai falar dos quebra-cabeças. Deixa eu passar aqui. Aí, Maurício, vamos lá. Não, aproveitando essa máquina, a gente teve a ideia de fazer quebra-cabeças temáticos de jogos. Então, temos do The Castles, Burgundy, Catan e Terraforming Mars.
E todos os quebra-cabeças têm peças irregulares e peças temáticas. Ó, do Terraforming tem essas peças temáticas, que é ó, o Mega Crédito, a cidade, temperatura, o astronauta, os tiles especiais, tá vendo? De água. Aham. E do Catan aqui, ó, temos também a ovelhinha, tá vendo? Ó? Em cada terreno vai ter uma ovelhinha, aqui vai ter uma pedra e no meio o ladrão. Que legal. E do Castle tem os animais, tá vendo? Ó, a vaquinha. Ih, a vaquinha acho que foi pra lá. A ovelha, o porquinho, a galinha, a cidade e o castelo principal, tá vendo? A peça principal aqui, ó, é o castelo. Muito bacana, hein? Então são todos temáticos com os jogos. Tem, na dúvida aqui, ó, a pessoa vai ter também todas as peças temáticas que vem no kit, né? O tamanho real das peças. Por enquanto estamos começando com esses 3 jogos, mas a ideia, como é um produto mais simples assim de produzir, dá para aumentar rápido aí o catálogo, né? Isso que eu ia perguntar. Por enquanto nós temos esses 3 títulos, mas vocês já estão pensando aí, de repente com certeza. A gente aceita sugestões também, quem tiver ideias aí é só... eu já vou deixar aqui o Arnak, né? O Arnak vai ficar lindão nesse, legal. Né, nesse desenho. E vou pensando mais algum aqui até o final do vídeo aí pra gente deixar a sugestão aí. A gente abre uma votação no Insta, né? Olha aí, que legal, pessoal. E os mais gostados aí serão escolhidos. Ó, que bacana, hein? E aqui, eles são pro DOF, eles em primeira mão no DOF ou vocês já estavam vendendo? Primeira mão no DOF. Primeira mão no DOF, esses 3 títulos aqui. Eles nem tá no site ainda, a gente não tá nem no site. Daqui já vai estar disponível no site. Então já vamos aproveitar e falar de oferta, gente, né? Porque eu já vi que tem 2 roletas ali. Sim. Então eu queria que vocês mostrassem pro pessoal essa dinâmica aí, a galera que vem no DOF. Ano passado acho que teve já também alguma coisa assim, né? Sucesso essa roleta, então a gente tá sempre mantendo... Mas a ideia é a roleta menor ali. Vamos lá. A roleta menor aqui, acima de R$80, você ganha um giro de brinde. Vai ter um brindezinho aí, voucherzinhos, rolador simples, caixinha de componentes. E acima de R$300, você ganha essa ficha. De quanto, desculpa? R$300. Acima de 300? Você ganha essa ficha aqui, ó, de mega giro. Uma ficha exclusiva de poker. E você vem aqui e gira uma roleta. Já na bitela aqui, ó. Aqui tem uns brindes. Tem 2 lugares azarados ali, mas o outro Quais são azarados? O que tem de azarado ali? Azarado tem... É só 2 card holder e 3 caixinhas. Rapaz, mas não é... em vista do que? Dos outros que tem, você quer dizer. Legal. Se parar aqui, mas alguma coisa a pessoa vai ganhar, ó. Presentão, ambas roletas não tem nada de xizinho, nem... Não tem perde tudo, né? Tipo, rodou e vai embora com a mão a banana, né? Isso já teria ganhado R$100 de voucher. Aí, ó, pode bacana. usar tanto no stand quanto no nosso site. Legal. E também, no sábado e domingo do DOF aqui, ó, estaremos oferecendo aos 100 primeiros que comprar olha que lindo, pessoal. Exclusiva aqui, ó. Então, gostei, hein? Essa daí lógico que eu vou levar uma pra casa, vou pedir pra eles aqui, porque isso aqui, ó, se for um jogo que não tiver um token de first player muito bacana, aí esse aqui, ó, já vai servir ficha de poker, pessoal, aí, ó, com o símbolo da Acessórios BG. Estão há mais de... Fez quantos anos agora, Maurício? Olha, 2016, vai indo... Ano que vem, 10 anos já de empresa. 10 anos de empresa aí, pioneiros, né, no segmento aí de acessórios para os nossos board games e card games, pessoal. Ô Thales, vamos mostrar aqui, aproveitar, Thales e Maurício também, aproveitar para mostrar os playmats aí, se tem alguma novidade, quais que estão sendo mais vendidos aí que a galera tem curtido bastante. Para esse ano a gente trouxe esse mapa do Brasil, para Ticket to Ride, né? O mapa do Brasil Ticket to Ride, pessoal, olha só. Deixa eu abrir ele aqui para pegar melhor aqui no vídeo. Olha só, turma. Que legal, hein? Sim. Esse pro Magic Night. Esse daqui, você fala? Sim. Ó. Desculpa, eu não ouvi o nome do jogo? Magic Night. Magic Night. Eu acho que é só esses de novidade, viu? O resto já estavam aqui no ano passado. O Marvel faz bastante sucesso, né? Legal, esse, poxa, necessário, né? Ajuda bastante. Ajuda bastante, de fato. E esses pra card game também, né? R6, Entre Linhas. Legal. Jaipur.
E o Saboteur é o campeão de vendas, né? Onde ele está? Aqui. O Saboteur Também é o mais ajuda vendido. bastante, né? Porque sensacional, dependendo da né? turma que a gente joga, começa a desorganizar as cartas ali e a gente sabe o quanto é E ele importante tem nesse o jogo ter limitador aqui, né? o limitador, Tem a distância entre a carta Olha aí, principal bacana, pessoal. ali. Ajuda demais. Show de bola. Então é isso, pessoal. Ó, chama a turma aqui. A gente tá com um colaborador novo. Vem falar um oi pra galera aqui, meu. Opa, como que é seu nome aí? Renan, tô com o Renan aqui também. Ano passado o Renan não tava ainda. Não, esse veio dar uma força. Veio esse dar uma ano. força aí. Primeiro ano. Então é isso aí, seja bem-vindo, tá curtindo aí os lançamentos, tá? Já tá sim, afiado aí pra passar pra galera? Sim, tô aprendendo, mas tô... Legal, amanhã Tô vai, gostando. amanhã vai bombar. A gente tá na. Amanhã que ele vai conhecer a feira. A feira, né? Porque Hoje é o hoje esquenta. a gente tá no esquenta na sexta-feira, primeira vez que o DOF tem aí um dia a mais, né? Pra gente conseguir trocar essa ideia com calma, tudo, né? Mas Uma iniciativa muito legal. legal, né? Porque aí a precisava galera. desse dia Verdade. para conhecer as outras pessoas, né, que a gente só conhece online. É isso aí. Trocar essa ideia, fazer esse conteúdo com calma. Com calma, né? Porque às vezes. Movuca. E a galera tá aqui querendo atenção, saber preço, tirar dúvida. E a gente aqui, criador de conteúdo chato pra caramba, querendo gravar com os caras. É uma né? feira que eu não consegui sair daqui para jogar, né? Achei que ia ter algumas horinhas para isso. Mas tá bom. Mas tá bom, já, ó, deixar os parabéns pro DOF, que os próximos continuem tendo aí mais esse dia, né? Sim. Então beleza, rapaziada, ó, Acessórios BG, turma, deixa o site aí, o arroba, já pra gente... O site é www.acessoriosbg.com.br e o arroba do Instagram é acessoriosbg.3d e é isso. É isso aí, rapaziada, gente boa demais, tamo junto e a gente continua curtindo a feira aqui. Valeu, galera, abraço, valeu.